Bem, amados, vamos voltar para o nosso assunto? Diga comigo assim, eles o venceram. Oxe, diga de novo, eles o venceram. Eles venceram, irmãos. Eles venceram e as armas daquela geração são armas poderosas em Deus. Vocês examinam? Poderosas em Deus mesmo. São armas que apontam para uma batalha final. Bem, nós falamos do amor, e aí no amor a gente se alongou mais tempo, né, amados? Porque, como eu falei, é um assunto inesgotável, que tem muita relação também com essa coisa chamada carne. Porque uma vez que Deus é amor, e uma vez que Deus derrama no nosso coração esse amor pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é resistido pela carne, então o maior inimigo do amor é a carne. Vocês concordam ou não? Amém ou não amém? Amém. Ou vocês não entenderam o que eu falei? Olha só, Deus é amor. Diga, Deus é amor. Deus é amor. Diga, o Espírito Santo é Deus. Diga, o Espírito Santo é amor. Amém? Como é que o amor de Deus chega nos nossos corações? Ele chega nos nossos corações da mesma maneira que um dia ele deixou o coração do homem. Quando o homem pecou, diz a Bíblia que ele morreu. Ele morreu como? Adão viveu ainda centenas de anos. Morreu na hora que o Espírito Santo deixou ele. O Espírito Santo deixou ele e morreu. E aí, quando o Espírito Santo deixou ele, o amor foi embora. João vai dizer que aquele que não obedece, o amor não permanece nele. E aquele que faz a vontade do Pai, o amor permanece nele. Como Adão tinha uma ordem clara e ele quebrou esse mandamento, o amor não pôde permanecer nele, deixou ele, e aí ele ficou sem amor. Bem, o resultado disso você já vê logo na primeira família. Um irmão mata outro irmão. O amor não faz esse tipo de coisa, né? Olha a parte. E a história do homem é uma história marcada por desamor, por falta de amor. Inclusive, quando alguém chega no meio da igreja, quando eu digo chega, eu não estou eximindo quem é criado na igreja, não. Estou falando quando você nasce na igreja. Porque a igreja não é um clube que você entra porque é sócio. Igreja não é um grêmio que você, quero fazer parte. Não, agora eu não quero fazer parte. A igreja não é isso. A igreja é uma família. Ou você nasce nela ou você não está nela. O fato de teu pai ser cristão, tua mãe ser cristã, não significa que você é também, não. Você não é, não. Você é santificado pelo convívio. Para você fazer parte da igreja, você precisa, em primeiro lugar, nascer de novo. Então você tem que provar o novo nascimento. O Espírito tem que voltar para você. Aquele que deixou de um homem tem que voltar de novo para você. Daí a Bíblia chama de novo nascimento. Você tem que nascer novamente. Amém ou não? Nascer novamente, e aí quando você nasce novamente, o amor de Deus vem habitar em você, de verdade. Eu imagino o conflito que é. Eu não tive essa experiência, uma vez que eu vim do mundão mesmo, mas eu imagino o conflito que é uma pessoa no meio da igreja, que vive na igreja, quando, por exemplo, ela começa a ver que o bem que ela quer fazer, não consegue fazer, e o mal que ela não quer fazer, ela vai e faz, porque ela é ensinada desde criança sobre o que é certo e sobre o que é errado. Uma criança, de verdade, na vida da igreja, ela não vai ficar à deriva dos ensinos, ela vai ter sempre um norte, mas vai chegar uma hora que ela vai dizer, meu Deus, mas eu não consigo. Como é que eu vou fazer isso se eu não consigo? Claro que você não consegue, nem você, nem ninguém consegue sem o Espírito Santo. É a hora dos pais se assentarem e dizer, meu filho, minha filha, bichinho, agora é a hora de você também erra, fracassa, eu também vivi assim, eu também fui assim, né? E é hora de você repartir teu testemunho, contar a tua história, de falar um pouquinho hoje lá no café, para variar. O café sempre norteia a nossa conversa, né? É hora de você falar do deserto também, do teu deserto, do teu momento, tuas lutas, tuas dificuldades. É muito triste quando um filho não conhece a história do pai e da mãe. Muito triste. Não conhece o testemunho. Já ouvi isso. Um irmão dizia para mim, não, meus filhos não conhecem meu testemunho. Poxa, como não, mano? Ele tem que conhecer os teus e da igreja toda. Ele tem que saber como Jesus entrou na vida de cada um. E quando você hospedar pessoas, desfruta da hospedagem, colocando eles à tua mesa e deixando eles falar de Jesus para os teus filhos. É uma bênção, uma riqueza muito grande. Deixa teus hóspedes repartirem a experiência deles com Jesus. Pô. Não é você falando de Jesus, é teu hóspede falando. Né? E já falei uma outra coisa importante também, quando você tem filhos na igreja, não discipule eles, por favor. Você já é um discipulador natural, entrega para outra pessoa fazer isso. Para de ser alma cansada, entendeu?
Você entrega para outra pessoa. É mais alguém cooperando. E não fica achando que alguém vai fazer mal para o teu filho, por favor. Confia no Senhor. Confia em Deus, pô. Entrega esse discípulo, esse filho teu, ao discipulado no corpo de Cristo. Estou falando para você que isso vai fazer um bem tremendo. Porque em algum momento o discipulador vai falar exatamente aquilo que você fala com eles, pô. Aquilo que você, é uma outra voz falando. É uma outra voz dizendo aquilo que teu pai e tua mãe já falam contigo. Então, e se você é filho, também se liga nessa conversa. Fala com teu pai e tua mãe. Me deixa um pouquinho aí. Deixa eu provar de outro ministério, de outro dom, porque você vai ser sempre filho. Vai ser sempre filha, sempre discípulo. Então, eu estou falando de qualquer entrada no corpo. Quer você venha do mundo, quer você venha do convívio da igreja, que te santifica. Bom é você considerar o seguinte, que todos nós temos passado, presente e futuro. Todos nós temos. Todos nós temos feridas. Pode ter certeza que eu estou te falando. Por mais que você seja criado dentro da igreja, há feridas. Há feridas. Por quê, Franco? Porque o amor não está em todos, infelizmente. E onde não tem amor, tem desamor. Onde não tem amor, tem rejeição. Onde tem amor, tem aqueles sentimentos que hora estão em alta e hora estão em baixa. Isso fere as pessoas, fere. E nós somos resultados, assim, a palavra diz que nós somos doentes da cabeça aos pés, já falei isso aqui. Mas quando a gente chega para viver a vida com Deus, de verdade, essas feridas, que em algum momento foram provocadas por outras pessoas, e em outros momentos foram provocadas por nós mesmos, porque a gente também cava esse pênalti, a gente arruma pereba para a gente, o nosso pecado também nos machuca, pecado que a gente pratica, que depois fere a nossa alma, nosso corpo, vai ferindo a nossos relacionamentos. Então, essas feridas, esses machucados todos que nós experimentamos na nossa vida, que é fato, a gente experimenta, então essas feridas, elas precisam ser curadas. Você diz amém ou não? Então, todo mundo tem passado, todo mundo tem presente, todo mundo tem futuro. E nós que cuidamos das pessoas, a gente precisa entender isso aí, que as pessoas têm passado, presente e futuro. Todo mundo tem. E é sempre legal, quando o assunto é passado, você trabalhar com alguns verbos. Perdoar, confessar, se humilhar. Por quê? Porque tudo que diz respeito a feridas passadas, as feridas são restauradas a partir de confissão, de perdão, de humilhação. É daí que vem a cura das feridas. Quando você confessa, quando você se humilha, quando você perdoa de verdade, íntimo, né? Todo mundo tem presente, todo mundo tem presente. O presente é muito interessante porque o presente nos permite fazer algumas coisas. O presente nos permite restituir algumas coisas. A gente quando trata do passado, em geral a gente restaura as coisas, né? Do passado, relacionamentos que foram quebrados, vamos restaurar, né? Relacionamentos que precisam ser quebrados. Como assim? Tem coisa do passado que tem que soltar mesmo. Tem página que você tem que botar ponto, não é vírgula não, é ponto. Sabe aquela gambiarra que você tinha lá, aquele relacionamento que só te levava para o buraco? Aquele adultério, não passa nem na porta, arranca e sai da tua vida. Deixa isso fora. Aquilo que estava te levando para a lama, deixa isso fora. Corta, estou falando de boa, corta mesmo. Você tem que saber aprender a fugir das paixões da tua mocidade. Tem coisa que você não enfrenta indo lá, você enfrenta fugindo. Você vence como José, metendo o pé, foge das paixões da tua mocidade. Então tem coisa que tem vínculo da tua vida que você tem que literalmente cortar. Difícil falar isso, né? Mas tem. Ah, mas onde é que está o amor? O amor de Deus está nisso. Quando você deixa o mal, abraça o bem e suporta o mal que as pessoas te fazem. Deixa a injustiça, pratica a justiça e suporta a injustiça. A aproximação nossa, quando a gente se aproxima de algumas pessoas do nosso passado que só foram embaraço, é só para pregar o evangelho. Não faz mais nada. Não faz mais nada. É só para chegar ali e proclamar Jesus. Amém? Feliz o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem anda no caminho, para. E quem para, senta. Então, se você começar a andar no caminho dos ímpios, o próximo passo é você sentar mesmo naquela roda, né,
dos escarnecedores, porque você vai se deter e vai sentar. Então não ande, não se detenha, não sente. Corta isso da tua vida. Como o pessoal brincava, isso não te pertence mais. Deixa para lá. E é interessante porque às vezes a pessoa tem que vir e entender que tem coisas que ela tem que deixar. É ponto final. Deixa isso. E restaurar algumas coisas que precisa reconstruir. Tem gente que tem problema com o pai, com a mãe, vínculos que você tem que restaurar, pô. Coisas que tem que ser refeito. Sabe? Pessoas que você feriu, machucou, amigos, que você tem que, de verdade, resgatar aquilo ali e fazer realmente aquele caminho. Então, todo mundo tem passado, todo mundo tem presente, e nesse presente que a gente começa a dar passos práticos. É hoje que a gente anda, não é amanhã, é hoje. É hoje que a gente começa a dar passos práticos. O presente permite a gente restituir, né? Por quê? Porque nem tudo a gente consegue restituir, né? Por isso que a gente pede perdão, por isso que a gente confessa, né? Por isso que a gente perdoa, porque nem tudo vai restituir. Mas tem coisas que a gente pode andar, restituir mesmo. Você devia 50, paga teus 50 lá. Vai lá, faz o teu caminho. E outra coisa que a gente pode fazer também, deve fazer, é semear para o futuro. E o presente também te permite isso. A estrada que você anda amanhã, você asfalta hoje. Você não vai andar amanhã por uma estrada que você não asfaltou, não preparou ela hoje. Você prepara hoje. Prepara hoje e anda amanhã. Amém? Então, a Bíblia também nos ensina a semear para o futuro. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, aprende a ser um semeador mesmo. Semeia com fé, com amor, aprende. Você diz amém ou não? Ah, Frank, o que tem isso a ver com a nossa luta? Tem tudo a ver com a nossa luta. Tem tudo a ver com a nossa luta. Porque quando a gente entra no reino de Deus, o diabo vai querer nos manter cativos ao passado. Cativos. Lá. E Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Ele vai querer manter você cativo ao passado. Ele vai trabalhar para você postergar as coisas que você precisa fazer hoje, tanto a nível de presente como a nível de futuro. Se depender dele, você nem trata das questões hoje, que tu vai empurrando com a barriga, enrolando, vai virar um procrastinador e nem semeia para nada, pô. Porque o diabo nunca vai dizer para você, dá, faz, sumir, nunca, ó. Tem coisas que o diabo nunca vai dizer para você. Só quem vai dizer para você é tua carne, o mundo e o diabo. Vou corrigir essa fala. Tem coisas que só Deus fala, se humilha, só Deus fala, dá, só Deus fala, perdoa. Quando alguém traz um assunto para mim, eu acho que para você também, é fácil você identificar e dizer, foi Deus realmente, porque isso é o Senhor. O Senhor tem o caminho dele, e o caminho do Senhor é diferente do caminho do mundo. E tem coisas que só tua carne vai dizer, só o diabo vai dizer, só o mundo vai dizer, e que não condiz com a Escritura. Então, se depender do mundo, se depender do diabo, se depender da tua carne, você não solta o passado, e você não vive o presente, e você não semeia o futuro. Se depender dele, desses inimigos ferrenhos aí, você vai ficar preso ao passado, você não vai viver o hoje, você não vai semear o amanhã. Eu falava hoje cedo com meus irmãos ali no café também, sobre essa galera que ganha dinheiro, que trabalha, coisa e tal. Eu estava falando de um dia que eu sentei com o irmão e falei, cara, para, o trabalho não é um fim em si mesmo, para, vai desfrutar do teu dinheiro, cara. Pega a tua esposa, sai. Porque o cara só vivia trabalho, porque parece que o trabalho é um fim, sim. O trabalho não é, o cara aprende a ganhar dinheiro, depois não quer largar o dinheiro de jeito nenhum, meu Deus do céu, só quer trabalhar. Para, rapaz, pega a tua mulher, rapaz, você vai gastar dinheiro pouco, rapaz. Pelo amor de Deus. Eu tive que falar assim com ele mesmo, botar o cara para correr. Pega a tua esposa, vai passear, vai viajar, vai sair. Que o cara só fica, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Parece que é um fim em si mesmo. Eu digo, amado, ensinar os filhos a trabalhar é uma bênção. Mas tem que ensinar eles a depender de Deus. Tem que ensinar, inclusive, eles a desfrutar do que eles colhem. A própria Bíblia diz que o trabalhador é o primeiro a colher dos frutos, pô. É colher dos frutos. Você semeia, você colhe, pô. Você tem que colher dos frutos, desfrutar. É tão bom pegar uma manguinha, cortar. Você tem que... Fez, colhe, pô. Desfruta. A vida é assim, né? Senão você não desfruta hoje, não vive. Aí fica aquela pessoa ansiosa, sempre pensando que pode faltar, acumula tesouro para você mesmo. Daqui a pouquinho dá a ferrugem, e a ferrugem é um testemunho doído. Doído. A ferrugem é um testemunho doído. Sabe quando você abre a geladeira e tem comida estragada dentro da geladeira? Aquilo ali é um testemunho para você, de que você está administrando mal suas coisas,
tua vida. É horrível. Você pegar uma roupa com bicho, com um negócio que deu bicho, por falta de uso. É horrível. Isso é um testemunho contra você. Isso é um testemunho contra você. A ferrugem é um testemunho. Entendeu? Ferrugem é uma linguagem que Jesus usou para as coisas terrenas. Mas é horrível. Você abrir um negócio, está lá um troço mofado, ruim. Mas por quê? Porque você não usa, pô. Se você não usa já 1 ano, 2 anos, dificilmente vai usar. Dá esse troço, rapaz. Abre teu guarda-roupa, faz uma faxina santa lá. Sai liberando geral, pô. Abençoa quem pode. Vai lá, pô. Sempre tem alguém para você dar. Sempre tem alguém precisando. Sempre tem alguém que calça teu pé, que veste tua medida, gordinho, magrinho, do jeito que você é. Sempre tem alguém. Pode ter certeza. E você pode e precisa andar assim. Você precisa andar, senão tu vai ficar agarrado aí, amarrado. E se depender da tua carne, se depender do mundo, se depender do diabo, você não vive e nem semeia nada para o futuro. Porque se depender da tua carne, se depender do mundo, se depender do diabo, você não dá. Você vai ser uma mão fechada para a vida. Então, nós precisamos vencer com práticas que tocam o nosso passado, que tocam o nosso presente e tocam o nosso futuro. Porque nós somos pessoas que possuem passado, presente e futuro. Eu já falei, mas vou dar um destaque hoje. Não subestime os teus inimigos, vou botar no plural, teus inimigos. Por quê? Porque ele vai usar tudo o que ele sabe para te abater. Ele vai usar tudo o que ele sabe para te abater. Tá? Ele conta com mais 2 que eu falei. Ele conta com a carne, que é o sabotador. Ele olha, ele sabe o poder da carne. Por isso que ele diz para você se amar, para você fazer a sua própria vontade. Ele sabe o poder disso aí. Por isso que é o dono do muro. É o dono do muro, como diz Israel. Mas também ele conta com um outro cara que resiste poderosamente a Deus. E com os nossos inimigos, nós não devemos fazer concessões. Amado, olha, Saul, uma das reprovações de Saul no reino foi porque Deus falou, destrói todos os amalequitas, e ele morreu na mão de um. Embora diz que ele suicidou, mas os amalequitas foram lá cantar a vitória, dizendo que mataram ele. Não faça concessão com os teus inimigos. A mesma fúria que você tem contra o diabo quando tu vê aquele bicho feio, você deve ter com o mundo e com a tua carne. Eu cheguei aqui e o Israel estava cantando uma música aqui. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Lembra? Você estava tirando aqui, dedilhando. Aí eu falei, o Sérgio Lopes, música bonita. Mas hoje eu tive uma experiência muito interessante, Israel. Quando eu saí da caminhada, que eu entrei no chuveiro, eu vim cantando. Chora Israel. Aí lembrei que você estava tocando. Mal me lembrei também que o teu nome é Israel. E aí me toquei que o Espírito Santo já estava falando contigo. Estava ou não estava? Estava, bichinho. O Espírito Santo já estava falando para você que Babilônia não é teu lugar. Babilônia, o mundo não é teu lugar. Você não é do mundo. Não sou do mundo, não. O que tem, meu velho? Vai te atrapalhar aí, ó. Não, não atrapalha nada, bichinho. Coloca foco aí. Coloca teu foco aí. Não estava lembrando de Israel cantando. Quando eu entrei ali no chuveiro de manhã, depois daquela caminhadinha santa, eu entrei e eu creio que o Espírito Santo falou comigo. Eu já estava falando com ele. Quando ele toca, chora Israel. Porque Babilônia é a figura do mundo, do sistema. Babilônia não é teu lugar. O mundo inteiro jaz no maligno. E talvez, irmãos, desses inimigos, porque a gente fala inimigo, mas na verdade é o diabo com coisas que ele forjou para ele. A carne é resultado dele mesmo, porque ele que envenenou o homem, foi ele que picou a natureza humana, foi ele que comunicou, inoculou, que dá o nome, né? O veneno no homem. Então ele conhece bem essa natureza autocentrada, ele conhece bem essa natureza egoísta, ele conhece bem essa natureza caída, ele conhece bem e fica aprendendo ainda, olhando para a raça humana, as anomalias, os transtornos, todo ele conhece muito bem, mas ele também é o cara do sistema, é o cara da Babilônia, entendeu? Ele é o cara da Babilônia, ele é o cara do sistema, e o sistema é sutil demais, gente. O sistema, quando você pensa que o mundo não está te seduzindo, daqui a pouco você está igual a areia movediça, está só com um olhinho de fora.
e o mundo te engolindo, te engolindo. É difícil, desculpa, é difícil você dizer não para o mundo. É muito difícil. É difícil você dizer não para as coisas que o mundo trabalha para fazer, é muito difícil. Estava falando também de manhã com os irmãos sobre o consumismo americano, né? Contando um pouquinho para eles sobre o consumismo americano, sobre como isso envolve as pessoas. Gente, olha, você precisa ver quando um brasileiro chega nos Estados Unidos, como é que ele fica encantado, fascinado. Me lembro até daquele texto, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, Gálatas 3, antes cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Teve uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos, gente, que eu fiquei tão quebrantado, mas tão abalado. Vou explicar por quê. Porque eu comecei a ter contato com vários brasileiros que, por conta do sonho americano, eles estavam vendendo a alma. Eu estou falando de crente que mentia para ter green card, crente que casava de fingimento para ter green card, crente que enganava, crente que trabalhava para ter o tal do green card ou para ter mais um tempo lá nos Estados Unidos, para dizer o que não é. Fingia que era turista, ficava lá tirando foto nos parques, dizia que era turista, quando na verdade já estava buscando viver lá naquela terra dessa forma enganosa. E aquilo foi me dando uma tristeza, E para complicar a situação minha, acho que foi isso. Eu até ministrei uma palavra lá em Curitiba, falando de filhos sem pais. Mas eu, na verdade, queria usar essa palavra pais, porque ela lembra muito país, é só um acento, né? País e pais. Então, na verdade, eu queria fazer um trocadilho assim, filhos sem país, sem pai e sem país. Ferindo o pai, porque o amor do mundo fere o pai, e sem país, porque buscando encontrar felicidade num país estrangeiro. Um sonho. Mas de onde é que vem isso? Do mundo. Não vem de Deus. Deus não cria esse tipo de coisa na vida de ninguém. Deus abre porta e leva você para qualquer lugar do mundo. Eu falo para você em nome de Jesus, minha esposa é testemunha disso. Como Deus é poderoso para fazer. Como Deus é capaz de fazer. Você não precisa produzir absolutamente nada. Agora, sabe o que é interessante quando você está cheio do Espírito Santo? Quando você tem comunhão com Deus? É que você vai andando pelo mundo e vai vendo os mortos no mundo. Os mortos. Eu escrevi um pedido de oração que eu devo publicar amanhã, falando de algo que aconteceu comigo esses dias aqui com o Franklin e com a Joelma. Porque eu olhei para eles assim, eu estava tão compadecido desse casal, especialmente do Franklin, porque eu fiquei com a impressão, e falei com ele, de que a vida dele está curta, que o reloginho de areia está acabando a areia. Se ele não se arrepender, se ele não entregar a vida de Jesus, eu tenho assim no meu espírito que o tempo dele é curto. E eu olhava para ele assim, meu Deus, como pode ser tão enganado, viciado? Imagina um cara pobre, sertanejo e viciado, não é possível. Imagina. Mas aí quando eu estou aqui, conversando com ele, com esse casal, o Espírito Santo me lembrou um casal de bilionários que eu conheci nessa época lá nos Estados Unidos, que eu estava angustiado. Ele me fez essa pergunta assim, qual é a diferença desse casal para aquele casal? Eu falei, nenhuma. Estão mortos. Todos estão mortos. Não tem nenhuma diferença. É que tem gente que parece que está vivo. Parece. Você anda e vê, parece que está vivo. Trabalho, tem carro, tem casa, tem dinheiro, mas está morto. Morto, sabe o que é morto? Mortinho da Silva. Quando eu comecei a falar de Jesus, porque eu estava hospedado num condomínio que só tem bilionário. Eu estava hospedado lá, foi onde nasceu aquele livro Paternidade Espiritual, eu estava escrevendo, lembra que eu falei que eu fui traduzir, comecei a escrever. E eu caminhava todas as manhãs num condomínio que eu sabia de um monte de história. Um se matou, o outro ali matou a mulher, tinha um famosão lá que morava lá, Tiger Woods, um dos caras mais poderosos do golfe, acho que era o 01 do golfe, bilionário, que era, aí sim, tinha um transtorno, né? Um transtorno sexual grave, que não sei se acabou com o casamento ou se estava acabando na época. E eu fui me lembrando das histórias enquanto eu caminhava e pensando assim, meu Deus, o que fascina esses Gálatas? É um feitiço, gente. O mundo traz um feitiço para a pessoa. Aqueles carrões passando, aquelas celebridades americanas caminhando, né? Aqueles jogadores de basquete que tu olha assim, parece até um nanico do lado dele, assim, né? Nanico do lado do técnico, imagina do jogador. Tu olha assim, você parece Golias, né? E você caminhando por ali,
mas ao mesmo tempo olhando gente morta, tudo morto, não tem diferença nenhuma. Se tem dinheiro, se tem pedigree, se tem fama, se é celebridade, está morto, igual aquele casal que está aqui, morto. Nenhuma diferença, morto. E eu falei assim, eu não tenho nenhuma diferença. Sabe que é nenhuma? E ele já tinha mostrado isso, tem nenhuma diferença. Mas por que as pessoas acham que tem vida lá? Porque daquele glamour tudo, aquele encanto da Babilônia faz isso com as pessoas. As pessoas ficam, meu Deus, isso aqui que é vida. Tu precisa ver o frenesi dos brasileiros comprando, gente. As malas e mais malas, aquela coisa frenética. Olha, é tão frenético que eu acho que eu fiquei antipático com a compra. Fiquei antipático. Sabe quando tu fica antipático? Não quer sair para comprar nada? Porque tu fica antipático até de ver a doença das pessoas. O consumismo, o frenesi das pessoas, fascinada por ter alguma coisa, por achar que ter é ser. Esse sistema vai dizer para você que você... Acho que esse é o maior poder do mundo. O maior poder do mundo é que ele, de alguma maneira, ele furta a tua identidade. Ele deixa você confuso sobre você mesmo. Você não sabe quem é você quando o mundo começa a te dominar. Ele furta, ele tem esse poder. Ele chega na tua vida e te furta completamente. Você já não sabe quem é você. Porque esse sistema vai começar a dizer que você é quem de fato você não é. Tá bom assim? Vamos dar aquele intervalinho? O que vocês acham? Para ninguém dormir. Tá? Ó, vamos dar os intervalos, mas eu queria que você refletisse sobre o seguinte, sobre justamente o poder que o mundo exerce sobre as pessoas. Amém? Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Se você abraçar Israel, entregar a tua vida a Jesus completamente, meu filho, você vai andar sobre a Babilônia. Então, andar sobre as águas. Porque uma das formas do mundo é o mar. Não sei se vocês sabem disso. Quando você tem sonho com o mar fala do mundo. O mar é aquela instabilidade toda do mar. Aquilo ali é uma figura do mundo, né? É uma figura do mundo. Então, quando Deus sepultou Noé com a arca saiu, flutuou, saiu, está sobre o mundo. Quando Pedro andou sobre as águas, o chamado dele é andar sobre o mundo, andar sobre o sistema, vencer as ansiedades, entendeu? Porque esse mundo vai consumir qualquer ser humano na ansiedade, no consumismo, no desejo de ser rico e no medo de ser pobre. É isso que ele vai fazer.